Curitiba. O motociclista morreu após se enroscar num cabo de energia elétrica arrancado por um caminhão. A instalação e manutenção desses cabos de telefonia e energia elétrica estão sendo fiscalizados corretamente, será? Pois é. E a altura permitida para os caminhões circularem nas ruas? Será que há uma fiscalização com relação a isso? Se tivesse uma fiscalização, a Ponte Preta não estava do jeito que ela está, ali na João Negrão. É de tanto que o caminhão bate na ponte. Será que tem fiscalização? Olha, se tiver, está falhando, né? A Thaís Travensoli conversou com um especialista que vai responder essas e outras questões para a gente. Roda a reportagem. No fluxo da cidade, um amontoado de fios. Esses estão no caminho de motociclistas. Esse aqui parece uma mangueira enrolada. O que a senhora acha desse monte de fio aqui na esquina da sua casa? É feio e perigoso, né? E já faz tempo que tá solto, sim. É um perigo, encosta caminhão. É bem perigoso. Esteticamente, esse monte de fios gera incômodo. Mas a questão aqui nem é essa. A maior preocupação é com a segurança, com vidas que precisam passar por pontos da cidade que estão assim. O seu Sebastião é motociclista há 30 anos. Está aposentado, mas faz alguns bicos como pedreiro. Hoje, na volta do serviço, teve que passar perto desses fios no bairro Santa Cândida. Desvia, corta a volta e de medo, por exemplo, de acontecer uma tragédia que já sempre está acontecendo com o povo, né? Que já tem gente que já até já morreu por causa disso. Na semana passada, um motociclista de 41 anos morreu depois de passar por fios que foram derrubados por um caminhão no bairro Mercês. Na mesma semana, um pedestre de 51 anos se machucou depois de ser atingido pela fiação de um poste na rua Presidente Carlos Cavalcante. O Marlos é mestre e doutor em gestão urbana. Conversamos com ele sobre esse problema na cidade. Normalmente os problemas urbanos eles são fruto de mais de uma causa, né? Nesse caso, a gente tem ou uma irregularidade nos veículos que estão transitando, né? Ou uma irregularidade na fiação. É difícil achar uma solução para esse problema aqui em Curitiba? Para achar uma solução, a gente precisa pensar muito na questão de fiscalização, né? As normas elas já existem, a gente tem alturas mínimas, tanto alturas máximas de veículos quanto alturas mínimas de fiação, né? Mas isso muitas vezes não vem sendo respeitado, então é necessário a gente ter uma fiscalização maior. Em Curitiba, existem 2 portarias que restringem a circulação de veículos com peso bruto total acima de 10 toneladas em determinados horários e áreas, chamadas de Zona Central de Tráfego, que ficam em ruas próximas ao centro de Curitiba. É o caso, por exemplo, da Rua Desembargador Mota. Segundo a Prefeitura, a utilização de postes em todo o país segue normas da Anatel, de telecomunicações, e da ANEEL, de energia elétrica. Os postes são concessões públicas de uso das distribuidoras de energia, no caso do Paraná, a Copel. Por lei, as empresas de telecomunicações têm direito ao uso compartilhado da infraestrutura dos postes. A Copel informou que cada empresa é responsável por manter seus cabos de acordo com as regras e que a Copel também fiscaliza e notifica as empresas de telefonia que estejam com cabos irregulares, podendo também multá-las. Para motoristas e pedestres, a orientação do especialista é redobrar a atenção. Primeiro, tomar muita atenção, né, a uma fiação irregular e de maneira nenhuma se aproximar dessa fiação. Sempre que possível, permanecer longe dessa fiação, principalmente se a gente não tem a certeza se é uma fiação elétrica ou uma fiação de fibra ótica. É risco para todo mundo que passa por esse tipo de local, com essa fiação exposta, principalmente para os pedestres e para os motociclistas. Nós temos mais interação do David aqui. Boa tarde. A respeito dos fios baixos, o número de vítimas não é maior, o maior número de vítimas são os motociclistas. Muito complicado isso. Aqui onde moro, os fios ficam muito baixos e dias atrás os ladrões já roubaram a fiação. Ficamos sem luz. Muito complicado tudo isso.
Tá aí a opinião do David com relação a esta situação dos fios por aqui. O Flávio também interage com a gente. A fiação fica pendurada por motivo dos furtos. Assim, caminhões acabam enroscando e aí, claro, os fios caem mais, né? Operadoras, por favor, retirar os cabos inutilizados. É o que eu falei agora há pouco sobre isso, né? Que as operadoras costumam deixar os cabos inutilizados pendurados lá nos postes. Uma situação que coloca em risco todo mundo, né? Pedestres e motociclistas principalmente. Obrigado a vocês pelas interações. Doutora Márcia, pois é uma situação complicada, né? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Imagina só quantos fios, se a gente for fazer uma medição, são infinitos quilômetros de cabeamento aqui pela nossa capital e região metropolitana. E aí a gente tem essa situação de furto de cabos, claro, em algumas regiões ela é mais presente. Então, sei lá, talvez uma atuação maior das forças de segurança para coibir esse tipo de situação. A fiscalização dos caminhões é um assunto tratado na reportagem. Talvez seria interessante, né, uma maior fiscalização mais rigorosa para evitar que os caminhões derrubem os fios, que passem por regiões onde há fiação mais baixa. Nós temos mais de uma situação aqui. Tem uma situação, sim, de furtos, né? Que a gente, infelizmente, acompanha aqui, que a polícia tem que combater, principalmente a receptação, para que eles não tenham para quem vender. Mas nós temos muita instalação que, se você andar 5 quadras em Curitiba e não achar uma fiação feia, enrolada, pendurada, me conte, porque eu não consegui fazer isso. Então, ou seja, as operadoras que fazem uso e que seria a fiscalização por parte da Copel, não fazem um serviço bonito, não fazem um serviço bem feito. Claro, começa a pendurar aqui, pendurar ali, e isso causa risco, isso além de, como eu disse, é uma poluição visual desnecessária e causa risco. Então é necessário toda essa colaboração, de que não existam fios que não precisam estar lá. Quando você faz uma obra, você é obrigado a dar destino ao descarte da tua obra na tua casa, porque quando eles fazem a substituição, não são obrigados a dar destino a essa fiação inútil. Porque não é possível que fiações que estão enroladas nos postes estejam sendo utilizadas, que estão penduradas estejam sendo utilizadas. Então teria que sim haver uma revisão da forma com que isso acontece, para que se evite essa situação específica do mau serviço, que eu acho isso um mau serviço, quando ele é feito dessa forma feia, dessa forma que desleixada mesmo, a gente pode usar, e a outra situação que sim, cumpre a polícia, que é combater os furtos e a receptação desses cabos. E claro, no meio de tudo isso nós temos a situação que compete ao município, ou seja, os caminhões que estão entrando estão na altura certa, esses fios, eles estão na altura certa porque não existe tipo de situação que infelizmente é um risco tanto aos pedestres quanto aos motoristas, mas sim, muito mais aos ciclistas e aos motociclistas, porque o tempo de visão entre quando ele está andando e ao encontro com o fio é menor. Então é necessário sim pensar isso como um problema de saúde pública.